a todos nós. Pessoal, notem, a economia do agronegócio no nosso país é uma das maiores que existem, concorda comigo? Quando nós conectamos essa economia e utilizamos a tecnologia blockchain para estruturar e criar novos modelos de negócios, boas coisas podem surgir. Podemos, por exemplo, criar mais transparência na cadeia de produção. Podemos criar um método alternativo de financiamento da atividade produtiva. E podemos também facilitar pagamentos internacionais com o uso de criptoativos. Então, basicamente, a minha função hoje é mostrar para vocês essas três frentes que eu tenho trabalhado diariamente na parte do agronegócio. Primeiro, vou falar da parte de rastreabilidade, e aqui o meu colega Reinaldo vai trazer um caso concreto para vocês, que é com que ele tem trabalhado. Vou trazer a parte de um meio alternativo de financiamento da atividade produtiva e, por fim, vou tratar o meio de pagamento, como facilitar pagamentos internacionais. Quem é produtor rural que se encontra aqui, sabe a dificuldade que é um europeu comprar commodity no Brasil. E blockchain e criptoativos pode facilitar essa transação sem emissões de MT, de SBLC. Vamos conversar sobre isso. Tá bom, pessoal? Pois bem, o primeiro ponto é o ponto de rastreabilidade. Acredito que todo mundo que se encontra dentro deste evento já tem noções básicas de blockchain, já sabe questões da criptografia avançada, questões de imutabilidade, de transparência. Notem vocês, no mercado desenvolvido, nos mercados desenvolvidos, há uma preocupação substancial com questões socioambientais. Hoje se fala muito em ESG. E, puxa, quando eu consigo demonstrar maior transparência na cadeia produtiva, e isso de qualquer produto, de qualquer industrializado, ou até mesmo as commodities, eu consigo impactar e influenciar no preço da minha commodity, ok? Ora, a prática tem nos demonstrado que, uma vez que eu consigo trazer mais transparência no processo produtivo, eu encontro falhas que antes eram imperceptíveis. E no momento que eu utilizo mecanismos de consenso, eu consigo encontrar essas falhas e consigo corrigir essas falhas. Vou trazer um exemplo real aqui, num contrato, de material refratário entre duas empresas extremamente famosas, que é a Gerdau e a RHI Magnesita. Pois bem, quando eu utilizo a tecnologia blockchain, sobretudo utilizo contratos inteligentes, nessa relação eu consigo trazer mais transparência, consigo trazer mais confiabilidade e mais segurança e previsibilidade daquilo que nós pretendemos colocar dentro desses dados. Então, um produtor rural que vende carne orgânica para o Oriente Médio, um exemplo, como que ele consegue comprovar desde o nascimento, desde a cobertura de um cavalo, por exemplo, até a entrega, o leilão desse cavalo? Como que eu consigo comprovar do bezerrinho até o corte desse boi? Tudo que ele passou, as vacinas que ele tomou, o dia que teve chuva, o dia que ele quebrou uma pata. No momento que eu consigo demonstrar isso de maneira clara e evidente, eu consigo influenciar no preço dessa commodity, sobretudo internacional. E o mecanismo que se utiliza, o mecanismo de consenso. Imaginem vocês um contrato inteligente em que eu vou imputando esses dados no contrato inteligente e no momento o comprador, o vendedor dessa commodity, ele vai imputando os dados nesse contrato inteligente, e quando chega ao consumidor final, quando chega ao comprador dessa commodity, ele consegue verificar tudo o que aconteceu dentro dessa carne. Nós tivemos alguns problemas no Brasil referente à carne, papelão, enfim, nós tivemos tudo isso. JBS hoje já utiliza, inclusive, blockchain, para poder fazer rastreabilidade da cadeia produtiva da sua commodity. O Reinaldo vai tratar um pouco mais profundo, num caso concreto que ele tem trabalhado. Então, portanto, nós podemos utilizar essa tecnologia para poder facilitar, impactar no preço e trazer mais transparência e responsabilidade socioambiental. Tá? Hoje, que eu conheça no Brasil, empresa de software que tem trabalhado com isso,
é a Hive Solutions, né? A Hive Solutions, ela desenvolve esse mecanismo de consenso, que já foi implementado em algumas empresas petrolíferas, algumas empresas no ramo de commodities, e eu entendo que é hoje, assim, pelo menos a minha prática, uma empresa que tem feito um ótimo trabalho dentro do nosso país e fora do nosso país. Depois, quem quiser saber mais sobre a Hive Solution, nós podemos conversar. Esse é o ponto número 1 que eu gostaria de passar para vocês, refletirem um pouco. Meu cliente, sou produtor, se eu trouxer mais transparência, mais confiança, será que isso eu não consigo impactar no preço do meu commodity? Vale essa reflexão. Pois bem, segundo ponto, aí já passo para a apresentação. O segundo ponto é um meio alternativo de financiamento da atividade. Pessoal, sabemos o quanto que o dinheiro é caro no nosso país, né? Como que você vai financiar hoje uma atividade? Ou é o seu dinheiro próprio, ou você vai pedir um dinheiro para um banco, ou você vai para uma venture capital, ou vai para um private equity. E os tokens vieram com um meio alternativo de você financiar essa atividade. Mas notem, não é porque não é regulado, não temos a 4401 em vigor, que nós podemos sair captando dinheiro, financiando e pagando o lucro da atividade de maneira pública. Ora, há regras para que isso aconteça. Há regras que nós devemos observar na hora de captar qualquer projeto, repito, qualquer projeto que ele emite tokens. Ele pode dar o nome de utility token, né? Para quem não está ambientado com esse tema, utility token, muito rápido, eu dou uma utilidade para esse token, né? Eu tenho ali uma espécie de voucher em que eu utilizo ele para ter acesso a determinado produto e serviço. O payment token funciona mais como uma moeda, faz aquela função, né, de unidade de conta, troca de meio de troca e reserva de valor. E o security token, ele vem com uma espécie de investimento. E no Brasil, nós temos ali muito claras decisões da CVM em que security tokens, ou seja, qualquer projeto que faz captação de recurso, em que ele promete um pagamento de rentabilidade, de lucro, oriundo da atividade de um empreendedor, isso é um contrato coletivo de investimento. E, portanto, nós precisamos registrar a oferta pública desse token na CVM. Utilizando o artigo 2º, inciso 9º, da Lei 6385 de 76, bem como o artigo 19 da 6385 de 76 e também da 6404 de 76. Então, portanto, eu posso financiar a minha atividade agrícola por meio de tokens? Posso, mas eu tenho que estruturar isso corretamente. Eu não posso simplesmente chegar e falar, pessoal, vou emitir um token, esse token aqui tem um supply de 200 milhões de reais, vocês compram esse token, esse dinheiro eu vou colocar na minha fazenda, eu vou produzir e o lucro da venda eu vou distribuir para vocês. Ou eu vou recomprar o token. Pessoal, para a CVM não importa o nome que nós demos. Para a CVM, importa a essência econômica desse token. Então, ora, o meu projeto capta dinheiro, coloca dentro de uma fazenda, coloca dentro de uma plantação de soja, nós fazemos lá a colheita, vendemos, exportamos e o lucro eu pago para os tokenistas, para os detentores de tokens. Posso fazer? Posso, desde que eu registre essa oferta pública na Comissão de Valores Imobiliários. Ok? Caio, me dá uma alternativa, porque é burocrático, porque advogado é caro para eu fazer isso, né? E é mesmo, não tem jeito. Me dá uma alternativa. Por que não estruturar uma oferta privada? Por que não estruturar uma oferta que não seja pública e, portanto, você sai da égide da 6385 de 76 e você entra numa esfera eminentemente privada, utilizando a sua autonomia privada e a liberdade que nós temos de livre iniciativa. Podemos captar dessa forma? Podemos. Como que eu estruturo uma oferta privada? Eis a questão. Ok? Hoje em dia a CVM é muito discricionária em relação à oferta privada. Antigamente, ela era mais objetiva. Hoje a CVM entende que ela mesma vai dizer se essa situação é oferta privada ou não. É subjetiva, é discricionário.
Portanto, quanto mais estrutura você tiver na oferta privada, melhor para você e para o seu projeto. Do contrário, pessoal, crime contra o sistema financeiro nacional. Você não pode fazer isso. Caio, mas isso aqui é um utility token, você está falando isso. O empreendedor, eu até brinco no escritório, né? 95% dos projetos que chegam no escritório são utility token. 95%, é utility token. Só que quando nós vemos a essência econômica desses tokens, ele não é de utilidade. É um token que ele paga rentabilidade. Doutor, eu não pago rentabilidade, eu recompro os tokens. Puxa, só troquei o nome. Mas eu peguei o recurso do lucro e recomprei os tokens e estou distribuindo isso. Mas isso aí é para valorizar os tokens no mercado. Cuidado. Dá para fazer, mas estrutura direito o negócio. Ok? Feito isso, falamos da parte de rastreabilidade, falamos da parte agora de meio alternativo de financiamento. Posso fazer? Lógico. Não posso, né? Stablecoin. Qual que é o erro de stablecoin, pessoal? Que eu vejo muitas das vezes, e vou falar de ETF também, de commodity. Qual que é o erro? Quando você compra uma stablecoin, pessoal, o dinheiro tem que estar lá na conta, né? Você ganha na taxa. Então, às vezes, o empreendedor, ele chega no escritório, às vezes, a minha é uma stablecoin que está pareada ali com soja. Mas beleza, onde que está o dinheiro disso aqui? Não, isso aqui 70% eu faço aquilo, outro eu jogo no Forex. Cuidado, pelo amor que vocês tenham a Deus, né? Então, puxa, ganha na taxa, ok? Tem que ter esses pequenos cuidados. Uma novidade da CVM, tá? Da resolução que veio agora 169, antigamente ETFs, para quem não sabe o que são as ETFs, são fundos de índice, são indexados. Esses fundos de índice, antigamente, precisavam de autorização da CVM para o seu respectivo funcionamento, ok? Agora não precisa mais, ok? Ou seja, se eu tenho um ativo sintético, se eu tenho um criptoativo sintético, ou seja, o preço desse ativo, ele replica o preço de um ativo que está no mercado financeiro ou algo real, esse ativo sintético, ele pode ser considerado um ativo de indexado. E isso daí, esse fundo não precisa, hoje em dia, mais da autorização da CVM, o que não exime, por obviedade, questões de compliance. Ok? Então, meios alternativos para você financiar o agro com tokens. Tem pessoas fazendo isso? Opa! Demais. Certo e errado, né? Mas estão fazendo. Ok? Por fim, eu trago aqui um caso que é interessante, que é o da Diliance, que é uma facilitação com o meio de pagamento de estrangeiros para comprar commodities no Brasil, que eu acho que é interessante. Foi desenvolvido um marketplace, vou dizer como é que funciona. Nesse marketplace, o seller coloca lá nesse marketplace a commodity, quanto que ele tem, a disponibilidade dessa commodity, e o comprador entra na plataforma, adquire a criptomoeda do próprio projeto, e com a criptomoeda do próprio projeto, ele faz a aquisição da commodity. Você evita passar aqueles 25 dias de MT, de SBLC, de tarifa bancária, que é extremamente alta para o europeu, para o americano, para o estrangeiro comprar commodity no país. Então, vou pular aqui a maioria, né? Eu falei, hoje em dia, a Diliance, ela é uma empresa que fica no Rio Grande do Sul, existe, né, a sua própria exchange, ok? Que ela é uma exchange centralizada para obter o controle dessa commodity, porque em nenhum momento o preço pode descolar, o preço do mercado pode descolar do preço real da commodity, porque, note, é um ativo que ele tem que estar atrelado a algo que exige de fato. Eu não posso viver na especulação desse ativo, porque no momento que ele descola, isso pode impactar no preço de produção, e aí a cadeia econômica pode tomar um rumo que não seja muito agradável. Tem a parte de usina elétrica, né? Então tokens que representam a parte de energia elétrica, energia solar. Tem a parte imobiliária de investimentos, por obviedade aqui é extremamente limitado, é extremamente privado, como que se estruturou a venda de tokens na parte privada. Tem, né, a estruturação dela, fica BVI, Delaware, e agora Portugal, e agora a Diliance Store, que é o marketplace da
empresa. Se trata de uma blockchain privada, por opção, tá? Por realmente manter o controle de toda a operação. Caio, tem que confiar na empresa, no projeto deles? Sim, você precisa confiar na operação da empresa, precisa confiar que aquela pessoa tem aquele commodity, que são dados, tá? Mais técnicos da operação. E basicamente nós temos aí três tokens que são utilizados para a compra das commodities, tá? Nós temos a DLZ boi gordo, DLZ soja e a DLZ milho, tá? Então a pessoa que deseja adquirir o boi, ela tem que comprar o ativo que corresponde ao preço do boi, ok? Se você vai comprar um token para aquisição de soja, você vai comprar o token pro soja, porque são épocas de produção totalmente distintas. Não tem que ser uma única criptomoeda para todos os produtos. Entenderam que segregar facilita e mitiga riscos de toda a atividade. E de milho é a mesma situação. Aqui está a rede, né? Utilizada, toda a chain. Que é uma questão da própria, e aí tem a criptomoeda, né? O que é a criptomoeda deles, pessoal? Que é um hold que funciona. É um ETF, basicamente. É um token, é uma cripto que ela está indexada às commodities, ao boi, ao milho, ao soja e ao açúcar. 80% do valor dessa cripto corresponde ao preço desses ativos em Chicago. 20% corresponde toda a oferta e a demanda da própria plataforma. Caio, esse token, como que ele é vendido? Privado. Não existe oferta pública, porque se eu faço oferta pública, eu posso estar vendendo derivativo, e eu não posso fazer isso. Então é uma oferta extremamente para investidor qualificado, extremamente privada. Ok, pessoal? Aqui, né, coloquei os produtos, e o marketplace funciona para aquisição do produto propriamente dito, tá, pessoal? Então aqui você você cria, se você tiver a sua cripto, você pode comprar, pegar a saca de soja, você pode comprar o boi, ok? Vão estar lá todos os fornecedores dentro do marketplace para você adquirir. O milho, a mesma situação. Para você entrar no site, né, aqui na Dillians.net, você vai ter a sua própria carteira, a carteira que você vai fazer a gestão do seu próprio criptoativo. Esse criptoativo ele pode sair da plataforma, né? Você pode colocar na sua MetaMask, fazer a sua própria custódia desse criptoativo, deixar lá, né, em hold na sua própria MetaMask, ou deixar dentro da plataforma e adquirir esses produtos, ou colocar em hold, e aí a opção é sua do que você vai fazer com os seus criptoativos. Aqui então como que funciona, né, o front do marketplace. Então você pode receber, transferir, indicar amigo, comprar token, sacar. A Dillians também é correspondente bancária do Banco do Brasil, então você pode criar conta, fechar conta, pagar conta, tudo com a criptomoeda deles, ok? Vocês podem pagar conta de luz, pode pagar conta de água, tudo via cripto deles, ok? Então, basicamente, o front funciona dessa forma, está lá a venda da commodity boi, quem é o fornecedor, onde ele se encontra e a quantidade que ele possui dessa commodity, para ver se o que você precisa para a sua atividade tem lá dentro dessa plataforma. O mesmo equivale para a soja, o mesmo equivale para o milho. Venda de imóveis rurais, e aí tem uma stablecoin que é a própria DLZ, uma stablecoin própria para aquisição de produtos rurais. Posso comprar tratores, posso comprar imóveis, posso comprar qualquer produto que lá se encontra listado, né? Colheitadeiras. E basicamente, pessoal, era isso. Vou fazer um overview do que nós falamos aqui. Estão aqui os meus contatos, minhas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida em relação ao projeto, ao que foi tratado aqui, vocês podem entrar em contato. Algumas pessoas eu conheço aqui. Obrigado pela presença. Agradecer também ao Ivandro, que se encontra aqui, que é proprietário da plataforma. E basicamente, pessoal, a minha função foi trazer 3 possibilidades: rastreabilidade, alternativa de financiamento e facilitação de pagamento
via criptoativos dentro do mercado agro. Aqui eu utilizo o mecanismo de consenso propriamente dito, empresa de software que vai construir toda a rastreabilidade do soja, do milho, do boi, isso impacta no valor do preço. Aqui eu utilizo os tokens, sejam eles utilities e securities ou até mesmo payment tokens, para poder financiar a atividade rural. Posso utilizar, lembrando alguns cuidados com a própria CVM, Security Token, né? Artigo 2º, inciso 9 da 6385 de 76, não posso fazer oferta pública se eu pago o rendimento. Essa história de recompra, esquece, isso daí é uma questão, você está distribuindo lucros, essa recompra é uma distribuição de lucros disfarçada. E, por fim, um meio de pagamento que você pode comprar, da onde quer que você esteja no planeta, você consegue comprar commodity do Brasil, sem passar pela burocracia de instituição financeira, sem esperar 15 a 25 dias para liberação de SBLC, de MT, enfim, de qualquer outro tipo de burocracia que aumenta os custos de transação. Trouxe aqui o exemplo da Dilians, que é um exemplo que é real, que tem feito uma espécie de modelo de mercado, e lá falei da Hive Solutions, que trata dessa situação de rastreabilidade, uso de contrato inteligente. Bom, eu vou passar aqui para os meus colegas para a gente poder debater também. Quero agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez agradeço todo mundo que se encontra aqui no evento, todos vocês que estão trabalhando aqui no Blockchain Rio, aos amigos aqui presentes, muito obrigado e tamo junto, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Reinaldo Formigoni, eu sou o gerente da área de soluções blockchain do CPQD. O CPQD é um centro de pesquisa que funciona em Campinas, a gente tem 45 anos de existência e trabalhamos, é o maior centro de pesquisa em tecnologias de informação e comunicação da América Latina. Temos cerca de 800 colaboradores e trabalhamos com blockchain desde 2016. No agronegócio, desde 2018. Nós temos um programa de inovação aberto, onde a gente recebe uma série de empresas de diferentes tamanhos, muitas delas startups. A gente tem aí algumas possibilidades de financiamento, utilizando fundos do Ministério da Ciência e Tecnologia, mais especificamente o Embrapi. Nós somos uma unidade Embrapi e através desses programas de inovação aberto, a gente desenvolve soluções também para o agronegócio. Qual é a nossa visão em relação à aplicação de blockchain para o agronegócio? A aplicação mais antiga e que já tem várias soluções em produção é relativo à rastreabilidade de diferentes cadeias de valor, diferentes cadeias de suprimento. Uma outra aplicação que tem uma demanda também significativa no mercado é a emissão de certificados e o registro desses certificados em blockchain, seja blockchain permissionada ou blockchain não permissionada, também conhecida como pública. E uma terceira aplicação é a aplicação envolvendo trades, que também eu acho que os meus colegas vão explorar mais esse tema aqui. Uma outra aplicação que a gente também vem trabalhando é o compartilhamento seguro de dados das atividades produtivas no agro. Isso tem um valor muito grande, que seria o próprio produtor rural, ele divulgar informações via blockchain do que está acontecendo na propriedade agrícola e, de certa forma, monetizar com compartilhamento desses dados, conseguir uma melhor forma de financiamento. Então, eu vou trazer para vocês aqui dois casos bem interessantes, um deles ligado a
a rastreabilidade. E aí eu falo da porteira para fora, que é a rastreabilidade da cadeia produtiva da carne bovina. Há cerca de 4 anos, um parceiro nosso, dentro do nosso programa de inovação aberta, nos procurou. Ele já tinha uma solução de rastreabilidade, usando bases de dados convencionais, ou seja, era uma solução canônica, como existem outras no mercado, e a ideia então foi desenvolver uma nova versão dessa aplicação, usando então o blockchain. Por uma decisão desse nosso parceiro, que é a SafeTrace, nós desenvolvemos uma solução usando uma blockchain permissionada, a Hyperledger Fabric, que é o framework de blockchain hoje mais utilizado. 52% das soluções em operação hoje de blockchain permissionada usam essa blockchain de propósito genérico, chamada Hyperledger Fabric, que é desenvolvida, ela foi desenvolvida, essa solução, dentro da Fundação Hyperledger, que é da Linux Foundation. Então a gente está falando aqui em código aberto. Muito bem. Nós desenvolvemos, nós estamos aí no terceiro projeto com eles. Nós desenvolvemos aí, ao longo dos 2 primeiros projetos, desenvolvemos uma série de componentes, e agora a gente está aí no final do terceiro projeto, que a gente chama de Embrapri Ciclo 2, que a gente sai de um nível de maturidade de MVP e caminha para produto. Então, nós estamos numa fase agora de pré-produção. A estimativa é que essa solução entre em produção até o final do ano, e estamos testando atualmente essa solução com a Marfrig. É uma cadeia de valor extremamente complexa. Eu estou falando da carne produtiva, a carne bovina no Brasil, e que tem aí uma série de problemas, desde da forma como esse boi é produzido, as condições daquela propriedade agrícola, ao processo produtivo em si, ou seja, a gente passando aqui pelos frigoríficos, os centros de distribuição e depois até a gôndola do supermercado. Então, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, eu diria que para vocês que das soluções de rastreabilidade que a gente desenvolveu, essa é uma das mais complexas, porque a gente começa rastreando um boi que sai de uma fazenda e a gente registra as condições daquela propriedade, buscando informações em base de dados do governo, e depois esse boi, você cria uma identidade com esse boi, aí ele passa pelo processo produtivo e você cria outras identidades a partir dessa identidade mãe até chegar na gôndola do supermercado. Então é um processo extremamente sofisticado e que deu certo. Então todo produtor rural tem uma carteira que o identifica, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e a gente também usa blockchain para isso. Enfim, é um case aí de bastante sucesso que a gente desenvolveu. O segundo case é da porteira para dentro, e que também tem um apelo fantástico, principalmente quando a gente pensa em registrar as condições de produção numa determinada propriedade agrícola, numa blockchain, e você fazer o controle de como essa informação pode ser compartilhada. Mais uma vez, nessa situação onde você vai fazer o compartilhamento seguro de informação, a opção usada também foi blockchain permissionada. E, nesse caso, o que nós fizemos? Aí foi um protótipo que a gente fez com
com duas startups do setor, no agro, aonde a gente coletava as condições de produção numa determinada propriedade, usando também dispositivos IoT. Então, todas essas informações eram coletadas e jogadas para um middleware IoT, um middleware open source chamado Dojo, que foi desenvolvido pelo CPQD e ele é open source, aberto para quem quiser utilizá-lo. Então, é um middleware onde a gente faz um tratamento desses dados e tem uma conexão com uma blockchain de propósito genérico. Mais uma vez, a gente usou Fabric, então existe um componente que faz a conexão do middleware IoT com essa blockchain, e qualquer acesso aos diferentes atores dessa cadeia que queiram analisar as condições daquela propriedade agrícola é feito via blockchain. E aí então pode ser de diferentes instituições financeiras, pode ser fornecedores de matéria-prima para a produção, pode ser um órgão regulador. Então todo esse acesso a essa informação é feito via blockchain. Então são dois casos aí bastante interessantes que a gente desenvolveu, e dentro do nosso programa de inovação aberto, parece incrível, mas 50% das startups que nos procuram para discutir um desenvolvimento de um projeto, para levar um MVP para o mercado, são startups do agronegócio. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael França, eu sou diretor de inovação e planejamento estratégico da Cibra Fertilizantes, e eu vou contar um pouquinho para vocês aqui a respeito de um projeto que nós lançamos no início desse ano, né, que é a CibraCoin. Bem, para quem não está muito acostumado, fertilizantes é um dos insumos agrícolas que são usados para a plantação de soja, milho e qualquer outro tipo de commodity que a gente tenha aí a nível de exportação para o Brasil. A maior parte do fertilizante brasileiro hoje, ele é importado, tá? Ele não é nacional, mais ou menos 80% do fertilizante utilizado hoje no país vem de fora. E o preço do fertilizante, ele oscila muito no mercado internacional. Então a gente se deparou, né, com um problema muito interessante, que é como o fertilizante é comprado pelo produtor. O agro, por si só, ele possui um mecanismo sazonal. Ele não é o ano inteiro. Naturalmente, você produz um determinado período para você vender em outro. Isso influencia tanto os transportes logísticos quanto a cadeia de compra de fertilizantes. Ou seja, é como se fosse uma onda, né? A demanda do fertilizante e a venda dos insumos, eles funcionam como se fosse uma onda. Então, o produtor, de certa forma, ele busca otimizar a rentabilidade dele, né? Como que ele otimiza? Ele sempre vai buscar comprar o fertilizante no momento mais correto e vender o seu commodity, vou usar de exemplo aqui a soja, também no momento mais correto. A diferença de preço entre esses dois, de certa forma, maximiza a sua rentabilidade, até porque fertilizante é um insumo mais caro que se tem hoje na produção agrícola no Brasil. Levando isso em consideração, existe um instrumento no mercado que é muito usado, que se chama barter. O que é barter? Até o Vitor, né, vai comentar um pouco sobre isso aqui. O barter, ele é basicamente a trava, né? Você trava a relação de troca, ou seja, o momento que você compra o valor do fertilizante e dos demais insumos necessários para a plantação e o momento de venda, né, e o preço de venda da soja, né? Isso com base numa expectativa. Existem empresas que fazem isso e elas assumem um risco por isso.
esse risco é um risco que ele é cobrado hoje no mercado. E aí a gente viu a oportunidade de criar um instrumento adicional, que era a Cibracoin. Ao invés da gente simplesmente travar a possibilidade do cara fazer o barter, a gente poderia dar a possibilidade de ele comprar o fertilizante a qualquer momento, no momento que, de certa forma, ele acredita que é o mais vantajoso para ele, mas não travar o preço da soja. Então, com isso, ele pode comprar hoje Cibracoin e pedir o resgate físico desse produto daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Até para vocês entenderem, que eu acabei não comentando, a Cibra hoje é uma das maiores indústrias de fertilizantes do Brasil. A gente tem presença em 16 estados. A gente vendeu, teve uma receita no passado de 5 bilhões. Então, é bastante significativo isso para o nosso negócio. E a gente começou a introduzir gradativamente a Cibracoin no mercado. A Cibracoin está listada numa exchange chamada StoneX, que é uma tokenizadora de commodities hoje, que também possui, por exemplo, um commodity vinculado ao preço do café. E o preço do fertilizante, no caso, ele vai acompanhar o que a gente chama de CFR Paranaguá. O que é CFR Paranaguá? Se hoje você for comprar um fertilizante no Brasil, a referência é quanto esse fertilizante custa posto em Paranaguá. Tá? E com isso, a gente consegue garantir para o produtor que a gente tem um token que ele está indexado no preço dos nutrientes necessários para a terra, e a gente também consegue garantir que, de alguma forma, gere um instrumento de defesa do produtor, né? Ou seja, ele tem mais uma alternativa para ele se proteger em relação às oscilações de mercado. A gente está com mais ou menos $1 milhão que nós colocamos no mercado de Cibracoin, dividido em 3 criptomoedas, né? 3 tokens, né? Que um é vinculado a um fertilizante chamado MAP, que é um fertilizante que é o fósforo, vamos colocar dessa maneira, né? Ele possui um teor de fósforo mais alto. Outro chamado ureia, que é basicamente o nitrogenado, o nitrogênio, e o outro o cloreto de potássio, né? Então, você consegue comprar esses 3 tokens hoje, pode ser feito uma estratégia de investimento com base neles, até porque cada um desses macronutrientes, né, cada um desses tokens, eles possuem características de oscilação de preço no mercado internacional muito diferente. Por exemplo, a ureia, ela tem uma relação muito direta com o preço do gás. Então, conforme acontece, igual aconteceu agora recentemente aí a guerra da Rússia e da Ucrânia, os movimentos russos com relação ao gás, isso fez com que o preço da ureia oscilasse bastante, então se torna uma oportunidade até um pouco mais volátil para você trabalhar. Enquanto isso, quando você fala de cloreto de potássio, você tem poucos produtores mundiais, ou seja, o preço é um pouquinho mais estável, é um pouco mais controlado, né? E a gente vê isso como uma oportunidade de investimento a longo prazo, de proteção para o fornecedor, para o produtor agrícola, e principalmente também como uma possibilidade de você trazer uma nova maneira de você olhar esse mercado de fertilizantes, que até então era um mercado muito tradicional, um mercado que a relação de compra ela é muito física, é de 1 a 1. Quem trabalha no agro sabe disso, gosta do cara lá na fazenda apertando a mão, não gosta de fazer negócio sem conhecer a pessoa. Então a gente começa gradativamente a introduzir isso, né? Até porque acho que o grande desafio do agro, independente de qual de nós aqui estiver trabalhando com isso, é você levar a tecnologia da porteira para fora, porque o produtor é muito tecnificado da porteira para dentro, muito, muito tecnificado. Tem tecnologia tem colheitadeira que, minha Nossa Senhora, dá para... É incrível, né? Você vê o nível de tecnologia que tem, mas a porteira para fora ainda tem um pouco de resistência com a utilização de novas tecnologias. Então, esse tipo de projeto e outros projetos, como a gente vai ter a possibilidade de ver aqui, eles começam a quebrar um pouco essa barreira cultural e gradativamente trazer mais inovação e mais possibilidades de rentabilidade para os nossos produtores agrícolas. Legal do Cibracoin é que ela tem uma paridade de 1 Cibracoin para 1 quilo de fertilizantes, que pode ser
como eu comentei, recolhido fisicamente, né? Ou seja, ele tem uma paridade real. E porque 1 quilo, né? Fertilizante você vende em tonelada, não vende em quilo. Mas isso permite, na realidade, com que quem não é do mercado de fertilizantes, quem não quer receber esse produto fisicamente, também possa investir nisso. Então, abre um outro leque, né? A gente fala assim, é um oceano azul, né? Que até então não havia sido explorado dessa maneira. É isso, pessoal, da minha parte. Obrigado. Eu pedi para chamar o Alain. Pessoal, acho que o Alain Marques, né, o nosso querido amigo que não conseguiu entrar presencialmente, acho que ele vai entrar online para falar agora. O Rubens, ele entra no telão ali? Aí ele aí. Boa, Alain. Tudo bem? Ouve bem? Tudo jóia, Gabi. E você? Bem, graças a Deus, cara. Palavra toda sua, meu amigo. Beleza, beleza. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí pelos meus colegas e todo mundo que está presente. Infelizmente eu tive imprevisto e não consegui estar junto com os meus colegas. Mas me apresentando um pouco, meu nome é Alain Marques, eu trabalho aí com inovação já há bastante tempo. Tive o track record de trabalhar com inovação em universidades, tanto ajudando no lançamento de spin-offs, quanto ajudando as startups que já estavam incubadas no Centro de Inovação em universidades, principalmente na Universidade Federal de Minas Gerais. E em 2013, 2014, a gente lançou, que foi uma das primeiras e o primeiro movimento das aceleradoras de startups do Brasil, e a primeira e privada em Minas Gerais, onde a gente conseguiu ajudar um batch de startups bastante interessante. Nós fomos selecionados naquele momento no Startup Brasil, que também foi o primeiro programa a nível nacional com relação a startups do Brasil. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar a evolução tecnológica e também pensando aí o movimento de blockchain. Eu sou economista de formação, então, por intermédio, um apaixonado aí da tecnologia blockchain, do que tudo isso vai estar e vai gerar de transformação na economia como um todo. E a outra paixão é o agronegócio. Eu sou natural aqui de Varginha, sou de Minas Gerais, onde o contexto é muito agronegócio, principalmente o café. Nós somos a região maior produtora de café a nível Brasil, e o Brasil é o maior produtor de café a nível global. Hoje a gente está chefiando o movimento da AgVenture Hub, que trabalha em 3 pilares diferentes: pilar de aceleração de startups, pilar de Open Innovation e pilar de investimentos. Então, a gente tem aí a oportunidade de ter várias startups conosco, inclusive algumas bastante importantes atuando com blockchain. E para a gente vê uma oportunidade gigantesca dessas startups atuando, porque realmente é o principal setor do Brasil, um setor que representa quase 28% já do nosso PIB, e aplicar a inovação no setor é bastante interessante. E eu vejo a tecnologia blockchain como realmente uma disruptora aí de todo o sistema econômico e também do agronegócio. Alguns exemplos aqui que eu posso trazer de startup que estão conosco ou aquelas que a gente monitora, porque eu estou com 3 bonés diferentes aqui. Eu sou CEO da AgVenture Hub, que hoje é um dos principais hubs de inovação para o agronegócio do país. A gente lançou recente o comitê de Ag-Food Techs da ABS Startups, que é a principal organização também que representa as startups brasileiras, e também sou board member aqui da Agroven, que é o principal clube de investidores anjos focados do agronegócio hoje. Então, a gente vê que tanto a blockchain pode disruptar toda a cadeia do agro, né? Tanto antes, quanto dentro, quanto após a porteira. A gente vê a rastreabilidade como sendo a principal aplicação hoje da tecnologia blockchain. Tanto várias startups quanto algumas corporações já aplicam a rastreabilidade com relação ao agronegócio. A gente vê bastante benefício com isso. A parte de crédito mesmo em si, né? São algumas startups que já estão utilizando a tecnologia blockchain tanto para oferecer crédito quanto com relação à transparência. A gente tem hoje aqui, por exemplo, a Agro, que ela faz a gestão inteligente de risco, aplicando inteligência artificial nos contratos de risco para os bancos com relação ao produtor rural, e também gerando aí a parte de tokenização dos ativos ambientais, para que, além de agregar na parte de risco,
possa aí ter também uma receita e oportunidade de crédito para o produtor rural. Então, são várias atuações que a gente vê no agro e a gente fica muito feliz com isso, porque, assim, tanto o nosso objetivo é justamente acelerar startups com um modelo de disruptar o agronegócio, quanto oferecer oportunidades, né, tanto para o produtor rural quanto para o consumidor final, com relação a essas inovações. E todo mundo ganha nessa cadeia. E no outro pilar que a gente atua, que é o de investimentos, posso dar só um teaser, que é uma solução que a gente ainda está implementando, mas vai ser lançada nos próximos meses, que a gente acredita que vai realmente mudar como que as pessoas investem em startups do agronegócio, usando aí a base da tecnologia blockchain. E várias soluções que a gente vê, tanto com a gente aqui, quanto que a gente monitora no mercado. Eu concordo com o Caio que tem a parte de regulação, mas, assim, da experiência que a gente teve, desde atuando com inovação lá, desde 2011, lançando aceleradora, etc., a gente vê que a inovação, ela empurra a regulação. Então, assim, a gente acompanha tanto os movimentos da CVM quanto do Banco Central, de sandbox regulatório, e são realmente um dos mais avançados a nível global. E a gente vê com bastante otimismo que o Brasil pode chefiar essas inovações de blockchain e principalmente essas aplicações no agronegócio. Obrigado, viu, meu amigo? Acho que agora passa a palavra aqui para o meu querido. Não, veio. Aí foi. Bom dia, pessoal. Eu sou o Vitor, sou o fundador da Gávea. Legal, queria abordar esse ponto aí que o Rafael trouxe sobre a tokenização de insumos. A Gávea é uma empresa de tecnologia, criou uma bolsa em blockchain para comercialização de commodities. Então, a gente criou o que a gente chama de open market, né? Os compradores e vendedores podem interagir numa bolsa de balcão para negociar produtos tokenizados. Então, a gente parte não só do princípio do Rafael, acho que foi dali que a gente veio a ideia, né? Já tem muita tecnologia aplicada nas pontas, os produtores usam biotecnologia, IoT, drones, maquinários de última geração, controlam o microclima de cada micro-região da sua propriedade. Na outra ponta também a tecnologia aplicada em empresas compradoras, então a gente tem grandes tradings que funcionam de forma totalmente integrada com times de research, meteorologistas, logística, risco, tudo integrado também, mas a digitalização da porteira para fora, da comercialização, ficou um pouco para trás nesse movimento. Assim, podem ser N motivos, eu acho que não cabe a nós entrar nesse tema nesse momento, mas o fato é que isso está no momento de acontecer. Essa disrupção já aconteceu em outras indústrias e aconteceria agora, daí surgiu a ideia de fazer a Gávea. O uso do blockchain veio tanto na questão de segurança, privacidade da informação, mantendo o ownership dos dados dentro do core business da nossa maior indústria, né? Maior indústria em vários outros países, como também a questão da rastreabilidade, e não somente a rastreabilidade de um ponto a outro, é mais que isso. Quando a gente está falando de produtos, bens de consumo, a gente está tomando conta de outros pontos, até questão de sustentabilidade, desmatamento de florestas, uso de mata nativa, trabalho escravo. Então, com a Gávea e com o uso da tecnologia blockchain que a gente aplicou na Gávea, foi tanto para a gente dar essa noção de rastreabilidade de origem. Então, se você é um comprador de soja, milho ou de outros produtos, entra lá para comprar na bolsa, você não está comprando 1.000 toneladas de soja, ou 10 mil sacas de soja, ou 10 mil sacas de milho. Você está comprando a soja que o Rafael plantou na fazenda específica dele, geolocalizada, e a gente consegue, com uma governança criada em cima dessa rastreabilidade, mostrar se o Rafael desmatou, se ele usou uso de mata nativa, se ele está com algum ponto da moratória da soja, se tem trabalho escravo. Então, você não só tem a rastreabilidade total de origem, mas você também tem a conformidade socioambiental. E quando o Rafael, estou usando bastante o nome dele aqui porque ele falou sobre a tokenização de insumos, é super legal, porque a gente pode partir
do início de um processo produtivo do produto, já com informação sobre o insumo que foi usado para produzir esse produto. Isso daí é totalmente possível com o uso da tecnologia blockchain. Então, o sujeito que entra na Gávea para comprar esse produto, ele já poderia saber, inclusive, qual insumo foi usado ali. Então, isso daí ganha até mais importância se a gente estiver falando de produtos orgânicos ou não transgênicos. Então, isso daí agrega um valor ainda ao mercado. E sobre como isso é permeado na cadeia, a gente, até um spoiler aqui, vai oficializar um piloto que a gente já fez, assim, em setembro agora, entre os dias 12 e 16 de setembro, lá num evento da UNEP, né, que é o Programa Ambiental da ONU, em Cambridge, um piloto que a gente fez de uma comercialização entre 5 diferentes produtores, ou seja, eles tokenizaram soja, 5 tokens diferentes, venderam para uma exportadora no Brasil, então um lote inteiro de um navio, então 60 mil toneladas, essa exportadora vendeu para uma distribuidora, que depois vendeu para uma empresa de Genebra, com a logística sendo feita pelo Porto de Roterdã, e essa empresa de Genebra, ela sabia exatamente de onde vieram cada um dos 5 tokens, sabia que não veio de área de desmatamento, não veio de nenhum uso de trabalho ilegal nos meios produtivos. Então, por exemplo, o resultado da COP26 no ano passado da ONU, onde os governos da União Europeia se comprometeram a partir de 2025 não comprar mais, ou não permitir que fossem mais comprados pelas empresas do bloco produtos de área de desmatamento, quem fizer negócio na nossa plataforma hoje já está conforme com essa regra. Então, você consegue, sem custo nenhum, sem nenhum esforço adicional, não só otimizar todo o seu processo, como está conforme com uma regra que é demanda da sociedade. Então, independentemente desse resultado da COP26, todos os outros países vão acompanhar isso, porque a sociedade está cobrando isso das empresas, e as empresas vão ser obrigadas, no sentido positivo dessa obrigação, a seguir esse tipo de processo. E o blockchain não só nos permitiu entregar esse valor, como nos permite vir com novos valores. Por exemplo, a gente lançou agora, essa semana, o que a gente está chamando de Gávea Private Market, que a gente permite que as empresas criem seus próprios ambientes privados no blockchain, convide todos os seus fornecedores e negocie os produtos tokenizados nas suas próprias plataformas. Então, a sua empresa, por exemplo, poderia ir lá, chamar seus 5, 6, 10 mil produtores, clientes, cria lá, negocia com esses produtores, você vai criar um estoque tokenizado dos produtos dentro da plataforma, e se por acaso você fizer as operações de barter e aceitar o produto como forma de pagamento, esse estoque é compartilhado com o seu ambiente de open market, você vai lá e vende para revendas, para grandes tradings. Esse é mais um exemplo de como o blockchain nos permite fazer isso e como a tecnologia que a gente criou permite que a gente dissemine essa tecnologia entre as empresas sem custo. Então, imagina o custo que teria cada uma das empresas de querer criar uma plataforma transacional no blockchain, com produtos tokenizados, usando toda essa governança socioambiental. É um pouco mais complicado, mas no momento que a gente permite que você chegue lá e crie seu próprio ambiente, isso facilita muito a vida das empresas, reduz muito o custo que vai ser investido em algo que está ao redor do core business dessas empresas. O core business delas é fazer o fertilizante de maneira mais eficiente, fazer a logística desse fertilizante, a entrega e a venda de forma mais eficiente para o seu produtor, seu cliente. Então, a gente permite que ela use um enabler ao redor desse processo com total segurança e privacidade. E daí, uma próxima entrada também, que é super relevante, é crédito tokenizado, que a gente falou aqui, dando acesso ao crédito para o produtor poder antecipar pagamentos, poder usar como forma de eficiência de cash flow no momento pré-produtivo, também vai ser oferecido pela Gávea, e uma coisa super legal na tecnologia, somos a primeira empresa a ter integrado com a B3, com a Bolsa, via blockchain. Então, a gente consegue, num processo sistemático, gerar um contrato de garantia, que é chamado de CPR financeira, registrar no Banco Central por uma integração em blockchain com a B3 e liberar um crédito tokenizado ao produtor. E por último aqui, eu queria também dizer sobre outro fator que está entrando no nosso pipeline, que também o blockchain é o enabler desse novo produto, que é a questão da logística. Então, a gente não só já dá essa rastreabilidade de origem na propriedade, com conformidade socioambiental, só que agora, ao tokenizar rotas, a gente vai conseguir dizer exatamente por onde passou esse produto até chegar no seu destino final, no seu ponto consumidor,
e, inclusive, para as empresas que controlam essa logística, podendo controlar a movimentação. Então, não só registrando essa logística no token do produto, que vai chegar no destino final, mas a cada ponto facilitando o controle operacional de logística. Então, realmente, na Gávea, a gente acredita que essa tecnologia representa o futuro da indústria, ela é extremamente necessária, porque ela, a partir do momento que ela é concebida, obviamente, que tem toda a dificuldade tecnológica de fazer, ela se torna uma tecnologia bastante diversificável, né? Você consegue aplicar ela em várias etapas diferentes, você consegue disseminar ela para vários usos e várias empresas para que elas possam usar com custo muito baixo, desde que você, obviamente, faça isso de uma maneira correta e tenha os incentivos corretos. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, discutir. Realmente tem oportunidades conjuntas, a gente consegue usar o que está sendo feito na indústria do Rafael, essa informação embedar no token de um produto, depois isso daí vai ser permeado pela tokenização da rota, com toda a governança socioambiental, chegar no final e permitindo que os produtores tenham um cash flow otimizado pela liberação de crédito tokenizado, tudo reduzindo o custo transacional, reduzindo o custo operacional, reduzindo o custo de acesso ao capital e permitindo com que as empresas investam no que de fato é caro a elas, que é o seu core business. E a gente permitindo com que elas façam a sua transação, suas negociações, sem deixar dinheiro na mesa, sem perder nada com isso. Obrigado, pessoal. Alô? Pessoal, queria agradecer muito a colaboração e participação de cada um de vocês. Foi um painel incrível, com informações super pertinentes aí para o mercado agro. Eu acho que o que vocês estão construindo, cada um de vocês com a sua participação no mercado aí, é super relevante para o desenvolvimento desse mercado de blockchain no Brasil. Pô, super agradeço. Se tiver alguma última consideração, não vai dar tempo, infelizmente, para perguntas. Pessoal, a gente está com a agenda aí em cima para dar continuidade. Você ainda não falou? Isso. Então tá, então te dou mais 5 minutos, dá? Sim. Tá bom. Eu estava comentando com o Caio, a gente tem, quando trabalha com ecossistema, falta tempo para a gente falar sobre tudo. Mas eu quero apresentar rapidamente a nossa solução e deixar uma mensagem justamente sobre o tema geral do painel, que esse é o nosso principal intuito. Eu sou Jean Carbonero, represento o AgroVantagens. A AgroVantagens é um programa de benefícios do agronegócio brasileiro que, tendo em vista todo um trabalho de instituições que levaram à criação do AgroVantagens, e aí nós temos instituições internacionais ligadas a consultores da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ao governo da Itália, onde eu atuei lá um bom tempo, também dentro dessas áreas, entidades de ESG e de tecnologia e inovação para o agro e para outros setores, além de instituições brasileiras ligadas ao agro, principalmente federações de cooperativas e de trabalhadores na agricultura, na qual buscam, através de um processo de financiamento sem juros e investimentos para o desenvolvimento de novas tecnologias que venham trazer mais produtividade e sustentabilidade para o setor agropecuário, colocar dentro ou trazer para dentro da porteira também dos pequenos produtores, né, Rafael? Essa tecnologia que os grandes produtores a gente sabe que já tem, aí a gente vê mesmo, como estando exemplo das colheitadeiras, que valem mais e tem mais tecnologia, muitas vezes, do que uma Ferrari, como diz a música, mas muitos pequenos produtores não têm acesso a isso. Então, nós criamos uma plataforma com uma blockchain própria, que teve foco de se tornar mais sustentável, ou seja, utilizar menos energia nas transações e ser mais rápida, com uma plataforma de uma segunda layer para tornar mais fácil também as transações, ou seja, é uma conta digital multicarteiras, onde é mais fácil do que fazer um Pix transacionar tokens, o agrobônus, que é a criptomoeda nativa, mas também todos os tokens aqui que os nossos colegas trabalham, a gente pode trazer também para utilizar na nossa carteira. O DLZ, a soja, milho, trigo, a Cibra,
tudo isso pode ser centralizado para os pequenos agricultores na nossa carteira, que trabalha diretamente com as cooperativas, principalmente. Nós buscamos o quê? E aí isso vem muito ao encontro aqui do nosso Blockchain Rio e da presença de vocês. Nós buscamos novas soluções, novas tecnologias que aumentem produtividade e sustentabilidade, e quem não estava muito familiarizado com agro, na fala dos nossos colegas aqui, que são exemplos de ponta de como estamos juntos desbravando, e aí o mato a facão nesse novo contexto de tecnologia para o agro. Então somos todos aqui, estamos juntos nesse desbravamento. Trazer, e com essas falas dá para ter uma ideia de quais são as necessidades iniciais que o blockchain pode suprir, e aí temos questão de rastreabilidade, e cada caso é uma nova solução que surge. Nós temos demanda de empresas, de implementos que precisam rastrear toda a sua cadeia, porque o produtor de semente precisa que todos os insumos que levam à produção daquela semente sejam rastreados. Questão de ESG, questão de qualidade. Então, todos que tiverem esse tipo de solução ou que queiram construir, podem entrar em contato conosco, que estamos dentro do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Caxias do Sul, a segundo lugar em inovação do Brasil. Temos toda uma rede, e aí vamos conversar com o colega ali também da pesquisa para juntar esforços, porque nós pegamos essas empresas, essas novas tecnologias ou qualquer tipo de solução que aumente produtividade e sustentabilidade no setor agropecuário, levamos até esses clientes que buscam essas soluções e financiamos sem juros, às vezes até a juro negativo, quando se trata de cooperativas, utilizando cooperativas de crédito reais e o agrobônus, que é a nossa criptomoeda. Então, quem tiver soluções inovadoras que queira também receber os financiamentos para desenvolver esses produtos, nós estamos criando no Brasil, é o primeiro país onde isso está sendo implementado, um ecossistema para garantir isso, levar inovação e sustentabilidade sem cobrança de juros para os produtores, principalmente os pequenos, através das cooperativas majoritariamente. contato@agrovantagens.com é a melhor forma de trazer para nós. Vou estar por aí também, quem quiser mais informações, pode falar comigo, sou Jean Carbonera. Agradeço a atenção de todos e um abraço e bom Blockchain Rio para todos nós. Maravilha, obrigado aí, parabéns, palmas para esse incrível painel. Caio, obrigado pela condução. Pessoal, todos de pé para uma última foto aqui, para registrar, e vamos dar continuidade, vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, Caio. Desculpa, cara. Eu não sabia. Valeu. Obrigado, cara, pessoal. Até mais.